Pessoal, vamos dar sequência então à nossa série de vídeos, né, de Física 2. Aquele vídeo inicial foi só um vídeo introdutório, né, para explicar como que vai ser a sequência das nossas videoaulas. Agora aqui sim a gente vai dar início, né, vai retomar os conteúdos que a gente estava vendo lá nas nossas aulas presenciais. Lá naquela época a gente estava vendo o capítulo Lei de Gauss, né? A Lei de Gauss é uma das leis fundamentais do eletromagnetismo. Como eu já falei com vocês, né, a teoria eletromagnética a gente pode sintetizar em 4 leis fundamentais, tá? E a lei de Gauss da eletricidade é uma delas, tá? Aqui no curso a gente vai ver cada uma dessas 4 leis, tá? Começando por essa que é a lei de Gauss da eletricidade. Só retomando, né, relembrando algumas coisas, relembrando o enunciado da lei de Gauss, antes da gente fazer um outro exemplo. Primeiro, qual que é o conteúdo físico, né? Qual que é a informação física que a lei de Gauss traz para a gente? Bom, digamos que você tenha uma certa distribuição de cargas, tá, localizada no espaço, e aí você envolve essa distribuição de cargas com uma superfície imaginária, né, uma superfície matemática, que eu estou chamando de gaussiana S. Tá? Bom, essa distribuição de cargas, eu tenho uma mistura aqui de cargas positivas, cargas negativas, né? Essas cargas vão estabelecer linhas, vão criar linhas de campo elétrico no espaço ao seu redor. Né? Lembra, o campo elétrico é uma medida da influência das cargas no espaço ao seu redor. Então, elas vão estabelecer linhas de campo elétrico em todo o espaço. Em particular, eu vou ter linhas de campo elétrico atravessando essa superfície gaussiana e estabelecendo um fluxo nela. Né? Como se fosse água passando através de uma superfície toda, uma rede, tipo uma rede de pesca, né? Toda furadinha. Imagina que você tem uma superfície desse tipo e água fluindo através dela. Né? É uma analogia bacana com o fluxo do campo elétrico na gaussiana. É como se fosse água fluindo através de uma superfície porosa. Né? Então, imagina o seguinte, se eu começar a colocar mais cargas dentro dessa região, eu vou ter cada vez mais linhas de campo elétrico atravessando essa gaussiana. Que lembra, né? Quanto maior a intensidade do campo, maior a densidade de linhas de campo em cada ponto do espaço. Então, se eu vou colocando muitas cargas aqui dentro, eu vou ter muitos vetores campo elétrico atravessando aquela gaussiana. Então, eu vou ter um fluxo grande de campo elétrico nessa gaussiana. Então, deve existir uma relação, uma conexão entre essa grandeza física chamada fluxo de campo elétrico e a quantidade de cargas que está contido lá dentro da gaussiana. E é justamente isso que a lei de Gauss vai trazer para a gente. Antes, a gente precisa definir, precisa relembrar o conceito de fluxo. Né? Então, digamos que eu pego essa superfície gaussiana genérica aqui, né, um formato qualquer para ela, e vou dividir essa superfície em elementos de área infinitesimais de tamanho dA. Então, esse elementozinho aqui de superfície, esse elementozinho de área pode ter, por exemplo, 2 centímetros quadrados de área, uma área bem pequenininha. Então, eu vou inventar um vetor dA que é perpendicular a essa superfície e cujo módulo é justamente o valor dessa área. Então, se essa área aqui tem 2 centímetros quadrados, esse vetor de área tem módulo 2 centímetros quadrados. Se essa área aqui tem 3 centímetros quadrados, o módulo desse vetor dA o módulo dele é 3 centímetros quadrados. Tá? Então, é um vetor que tem um vetor cujo módulo é igual ao valor dessa área e é perpendicular a essa área. Então, eu posso escrever o vetor de área também dessa outra forma aqui conveniente. Né? O vetor de área é um vetor normal, unitário, né? Ou seja, um vetor perpendicular a essa área, tá? E de módulo unitário, vezes o valor da área. Tá ok? Então, dA ou NdA, tanto faz. Ok? É a mesma notação para esse vetor dA. E aí, nessa região aqui da minha gaussiana, está passando uma linha de campo elétrico. O que é o fluxo de campo elétrico só nessa região aqui? Ó? O que é o meu diferencial de fluxo, ou o meu fluxo infinitesimal só nessa regiãozinha aqui? Ó? É o produto escalar de E com dA. É definido dessa forma, isso aqui a gente já viu também. Né? Escalar dA é a mesma coisa que escalar vetor normal vezes o dA. Tá?
esse é o fluxo só nesse pedacinho. E se eu quiser saber o fluxo em toda a gaussiana, eu faço uma integral fechada, ou seja, uma integral em toda a superfície gaussiana de E escalar dA. Lembrando que aqui a gente adota uma orientação particular para os vetores de área, né? Que quando você tem uma superfície assim, e você quer representar um vetor que é perpendicular a ela, você poderia colocar o vetor de área assim ou apontando para cá, né? Nos dois casos você teria um vetor perpendicular à superfície. Qual das duas orientações que a gente usa? Essa orientação apontando para fora do volume da gaussiana, né? Então, nesse caso aqui, para esse elemento de superfície, o meu vetor de área, ele aponta sempre para fora da minha gaussiana, né? Se eu pegar esse outro elemento de superfície aqui, esse outro pedacinho de área, como que é o vetor de área para ele? É um vetor apontando para fora do volume da gaussiana. É a convenção que a gente usa, tá? E aí, finalmente, o que a lei de Gauss ensina para a gente? Que esse cálculo, esse número integral fechada de E escalar de área é igual à carga que está contida dentro da gaussiana dividido por ε0. ε0 é uma constante fundamental da natureza, é a permissividade elétrica do vácuo. Tá? Tem um valor lá tabelado por aí. Tá? Então, a integral em toda essa superfície fechada está ligado à quantidade de cargas contida dentro dessa gaussiana. Tá? Então, quanto mais cargas eu tenho lá, maior o fluxo. Ok? Então, nas nossas aulas presenciais, a gente fez uma série de exemplos, se não me engano, 3 exemplos, né? Onde nós exploramos a lei de Gauss e usamos a lei de Gauss em alguns problemas que envolviam simetria plana, esférica e cilíndrica. Por que dessas simetrias? O que elas têm de especial? Nos exemplos, esses exemplos que a gente tratou com essas 3 simetrias, a simetria era boa o suficiente para eu ser capaz de retirar o campo elétrico dessa integral e usar a lei de Gauss, junto com o valor da carga, né, lá dentro da gaussiana, usar a lei de Gauss para calcular o campo elétrico. Tá? Então, nesses 3 tipos de simetria, plana, esférica e cilíndrica, o valor do campo elétrico tinha o mesmo, ou o campo elétrico tinha a mesma intensidade em todos os pontos da minha gaussiana. Como ele tinha a mesma intensidade, ou seja, como o módulo dele era constante em todos os pontos da gaussiana, eu conseguia retirar ele da integral e relacionar com a carga lá dentro para fazer o cálculo do campo elétrico. Tá? Mas nem sempre eu vou ser capaz de fazer isso. Num problema, numa situação genérica, né, igual essa aqui, onde a distribuição de cargas não obedece uma simetria específica, ou a minha gaussiana é toda irregular, né, tem um formato todo estranho, nem sempre eu vou ser capaz de retirar o campo elétrico da integral. Eu só vou conseguir fazer isso para uma dessas 3 simetrias, plana, esférica e cilíndrica. Numa situação geral, eu não vou conseguir fazer isso. Tá? Então, a lei de Gauss, nesses casos, num caso geral, a lei de Gauss continua perfeitamente válida, mas a utilidade dela para o cálculo do campo elétrico fica limitado a esses 3 tipos de simetria. Tá legal? Então, a gente trabalhou com isso nas aulas presenciais, tá? Isso aqui tudo a gente já viu, e aí ficou faltando a gente discutir esse exemplo que eu quero fazer com vocês aqui agora. Tá? Esse é um exercício do Halliday, tá bom? Então, qual que é a situação que a gente tem aqui? Digamos que você tem uma distribuição de cargas qualquer lá numa certa localização do espaço, tá? Aqui você tem um sistema de coordenadas x, y, z, sistema de eixos, né? E aí eu estou envolvendo essa distribuição de cargas com uma gaussiana cúbica, tá? de aresta A. Então, todas as arestas dela têm tamanho Azinho, tá bom? E aí, o exercício informa para a gente o seguinte, que lá no laboratório, lá onde a pessoa está fazendo esse experimento, o campo elétrico tem essa forma aqui. Ó. Então, o campo elétrico que a pessoa estabeleceu lá no laboratório, combinado com o campo elétrico dessa distribuição de cargas aqui, me dá um campo elétrico total que obedece essa relação aqui. Então, nesse exemplo, o campo elétrico em todas as localizações do espaço é sempre paralelo ao eixo x,
e não tem componentes Y e Z. Tá? E aí repare o seguinte, né, que o campo elétrico não é constante. A direção dele é constante, mas o módulo dele é tanto maior quanto maior a coordenada x. Tá? Esse B aqui é um número, é uma constante positiva. Tá? Então o campo elétrico aumenta à medida que eu caminho na direção positiva do eixo x. E aí a pergunta do problema é o seguinte, usando a lei de Gauss, como que a gente consegue descobrir a quantidade de carga, ou a carga total que está contida dentro dessa gaussiana cúbica. Tá? Então eu vou usar a lei de Gauss, que é a integral de E escalar de área nessa minha gaussiana S cúbica, e esse cálculo vai me dar a carga que está lá dentro, que é o que eu quero achar, sobre ε0. Então, a minha tarefa aqui é calcular, sabendo o comportamento do campo elétrico e sabendo o formato da minha gaussiana, essa gaussiana cúbica, eu vou calcular essa integral. Tá? Então, eu tenho que calcular esse fluxo em todas as faces do cubo, né? Na parte de cima, parte de baixo, na face esquerda, face direita, e também na face que está encostada no quadro e a face que está mais para cá. Vou fazer, então, um cálculo de 6 fluxos. Tá? Mas a gente já vai ver que desses 6 fluxos, em 4 deles, ou seja, em 4 dessas 6 faces, o fluxo é 0. Só em 2 delas que o fluxo vai ser diferente de 0. E a gente vai obter o fluxo total e relacionar com a carga. Tá? Então, olha só, gente, logo de cara, né, antes da gente sair fazendo a contabilidade, vamos pensar aqui o seguinte, vamos pegar, por exemplo, a tampa dessa gaussiana e a base dela. Tá? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, essa parte aqui de cima e a parte de baixo. Tá? O topo e a parte inferior. Vocês concordam comigo que o fluxo, logo de cara já dá para a gente sacar que o fluxo, tanto na tampa quanto nessa parte aqui, vai ser 0. Porque olha só, fisicamente o que a gente tem? Na tampa, a tampa está assim, certo? Né? Está paralelo ao plano XZ. Então eu tenho a tampa assim e os vetores campo elétrico estão passando rasantes aqui, né? Tanto em cima quanto embaixo. Eu não tenho nenhum vetor campo elétrico que está cruzando a superfície. Todos eles estão passando paralelamente à superfície. Então o fluxo vai ser quanto? 0. E a mesma coisa na parte de baixo. Tenho vetores passando aqui, mas nenhum deles está cruzando a superfície. Então não tem fluxo. Matematicamente também dá para ver, né? Vamos pegar, por exemplo, a parte de cima, a tampa aqui, né? A tampa da minha gaussiana cúbica é assim. Os vetores de área apontam para fora do volume da gaussiana. Então, pego aqui um elemento de área, vou traçar aqui o vetor de área e o vetor campo elétrico aponta para lá. É de x. Né? Ué, em todos os pontos aqui da face superior, em todos os pontos aqui da minha tampa, né, da gaussiana, o campo elétrico é perpendicular ao de área, fazendo 90 graus aqui. Então, o E escalar de área, para esse caso, vai dar sempre 0. Então, eu não tenho fluxo na tampa da minha gaussiana. E a mesma coisa na parte de baixo. Mesma coisa na base da gaussiana. Né? Nessa superfície inferior aqui, ó, agora trabalhando com essa parte aqui de baixo, como é que vai ser a orientação dos vetores de área? Ué, pega aqui um elemento de área, tem aqui os vetores de área agora apontando para baixo, né? Então, para essa região, os vetores de área apontam para fora do volume, então eles apontam para baixo, e o campo elétrico aponta para a direita. De novo, fazendo 90 graus entre si, então o fluxo na base da minha gaussiana vai ser 0 também. Tá? Então eu não tenho fluxo nem em cima, nem na tampa, nem na base. Vamos ver agora o fluxo na face que está encostada no quadro, lá atrás, e na face que está mais para cá, né? Saindo aqui do quadro. Vamos ver como é que fica. Então olha só, fluxo agora na parte lá de trás, está encostado no quadro, e aqui mais na parte da frente. Vamos pegar lá na face de trás, que está encostado no quadro.
Tá? Então você tem um plano lá do fundo que está encostado no quadro. Os vetores de área para ele estão entrando no quadro, porque apontam para fora do volume da gaussiana. Então os vetores de área estão entrando no quadro. E o campo elétrico está para a direita. Então você tem vetores de área que estão entrando no quadro, né, estão apontando para lá, e o campo elétrico está apontando para cá. Qual que é o ângulo entre eles? 90 graus. Então eu não tenho fluxo lá na face encostada no quadro. E a mesma coisa na parte da frente. Na parte da frente aqui, ó, né, nessa face frontal aqui, como é que funciona? Na face frontal, estou aqui com a face frontal, os vetores de área estão apontando para vocês e o campo elétrico está apontando para lá. Então, qual que é o produto escalar entre eles? O E escalar de área vai ser zero, eles são perpendiculares entre si, tá? Em todos os pontos da face. Então, você veja que das 6 faces, eu só vou ter fluxo na face da esquerda e na face direita. Na tampa, na base, na parte que está encostada no quadro e na face mais à frente do quadro, o fluxo é zero. Tá? Então, deixa eu apagar isso aqui. Então, eu só vou ter 2 fluxos diferentes de zero. Então, só 2 fluxos diferentes de zero. Em quais regiões? Na face esquerda, que é essa aqui, e na face direita da minha gaussiana curva. Tá ok? Então, esse fluxo, para calcular o fluxo total, basta eu calcular o fluxo aqui, somar com o fluxo aqui e igualar com Q sobre Y0 para achar a resposta. Tá? Então, vamos ver. O fluxo, vamos começar com fluxo na face esquerda. Tá? Fluxo na face esquerda, que é essa de cá. Beleza? Bom, o fluxo na face esquerda é a integral de campo elétrico naquela região escalar de área. Isso avaliado na superfície S esquerda. Repara, pessoal, que aqui no símbolo de integral eu não coloquei a bolinha, tá? Isso porque quando eu coloco a bolinha, significa que eu estou fazendo uma integral fechada, uma integral em toda a superfície. Aqui não. Eu estou fazendo uma integral para calcular o fluxo só nessa face. Então não é integral fechada, é só nessa parte. Então não tem aquela bolinha, aquele símbolo de integral fechada. Tá? Então isso aqui vai ser como? Vamos escrever o campo elétrico e o vetor de área na forma vetorial, calcular o produto escalar e achar a integral. Né? Então a integral na superfície S esquerda de E escalar de área. Vamos ver. Primeira coisa, a superfície S esquerda está aqui. Está desenhada aqui. Os vetores de área para essa superfície aqui da esquerda apontam para onde? Apontam na direção negativa do eixo X. Né? Eu vou pegar aqui um elemento de área. O vetor de área aponta sempre para a esquerda. dA. Ok? Em todos os pontos, né, para todos os elementos de área dessa face esquerda, os elementos de área apontam para a esquerda. E o campo elétrico aponta para a direita. É o E de X. Né? Aponta sempre na direção mais X. Tá? Então, vamos escrever esses 2 camaradas aqui na forma vetorial. O campo elétrico é B vezes x elevado a meio na direção I, daqui a pouco eu completo aqui o restante, escalar dA, tá? Já vou completar ali a integral. Vamos ver. B vezes x elevado a meio na direção I. Olha só, gente. Qual que é a coordenada x de todos os pontos que estão localizados nessa face aqui da esquerda? Olha só. Essa face não está localizada na posição x igual a A,
Então, todos os pontos aqui, ó, não estão na coordenada x igual a A. Então, eu tenho que avaliar o campo elétrico que está passando por essa face esquerda aqui, ó. Então, no lugar do x, eu vou colocar o quê? X igual a A. E elevar a meio, que está na fórmula. Então, o campo elétrico que está atravessando a face esquerda da minha gaussiana é B vezes A elevado a meio. Na direção I. Então, está correto ali. Né? E agora, eu tenho que escrever o vetor de área. O vetor de área, ele tem dA unidades. Ele tem dA unidades na direção negativa do eixo x. Então, ele tem dA unidades na direção menos I. Por isso que o produto escalar, né, de E com dA área vai dar um número negativo, porque o dA aponta para a esquerda e o E aponta para a direita. Tá? Então, isso aqui vai me dar o fluxo só na face da esquerda. Depois eu vou fazer a mesma coisa para a face direita. Vou passar para o lado de cá do quadro. Então, como é que fica? O fluxo na face esquerda é igual, vamos ver, B vezes A elevado a meio, é constante, eu vou tirar fora da integral, então vai ficar B vezes A elevado a meio, vezes, tem um menos 1, que eu tenho que botar para fora aqui também, tem um menos aqui, e escalar unitário I dá 1, né? Então vai ficar só integral de D área. Integral de D área avaliado na superfície S esquerda. Então isso aqui é igual a menos B A elevado a meio vezes a integral de D área. Integral de D área é a própria área. A área da face esquerda, que é Azinho vezes Azinho. Azinho ao quadrado. Então, vezes Azinho ao quadrado. Então, isso aqui vai dar o fluxo na face esquerda da gaussiana é menos B vezes A. Produto de potência de mesma base, né? Conserva a base ali e soma os expoentes. Então, vai ficar meio mais 2, vai ficar menos B elevado a 5 meios. Deixa isso aqui guardado, né? A gente vai precisar dele daqui a pouco. O fluxo é negativo, de novo, porque em todos os pontos dessa face, o campo está entrando e o dA está saindo. Produto escalar negativo, né? Então, o fluxo é negativo. Agora, vamos fazer o mesmo raciocínio, só que agora para a face direita. Então, o fluxo, agora na face direita, como é que vai ficar? O fluxo na superfície da direita, na face da direita, é, de novo, integral de E escalar de área na superfície S direita. Então, vamos escrever o campo elétrico na forma vetorial, seguindo a fórmula lá do enunciado. O de área, vou escrever na forma vetorial também e fazer o produto escalar. No caso da face da direita, como é que ficam os vetores de área? Como é que fica a orientação deles? Olha só. Você tem aqui a face da direita, os vetores de área apontam para lá, né? Para fora da gaussiana. Então, os vetores de área apontam sempre para a direita, na direção positiva do eixo x. Né? E o campo elétrico também. Aponta sempre na direção positiva do eixo x. Que é o enunciado, né? 2 para a gente. Então, vamos ver. Integral, superfície S à direita. Campo elétrico que está atravessando essa superfície S da direita. Vamos ver como é que ele fica. Vai ser B
unidades na direção I, né? Vezes x elevado a meio. Qual que é a coordenada x de todos os pontos que estão localizados nessa face da direita aqui, ó, x igual a A mais A, x igual a 2A. Então, a coordenada x de todos os pontos dessa face é igual a 2A. Então, no lugar do x aqui, eu vou colocar 2A e elevar a meio. Então, o campo elétrico vai ser B vezes 2A elevado a meio na direção do unitário I. Né? Isso tudo, produto escalar com o d área. O d área, agora ele é dA unidades na direção I, na direção positiva do eixo X. Então, vai ser dA unidades na direção mais I. Então, o fluxo vai ser positivo, né? O produto escalar de E com dA é um número positivo em todos os pontos da face direita. Tá? Então, como é que fica isso aqui? Então, isso aqui é igual a 2A elevado a meio vezes B, tira para fora da integral, então 2A tudo elevado a meio, vezes B, I, escalar I é 1, integral de d área. A integral de d área é a própria área. Área de quem? Face direita. A área da face direita é simplesmente Azinho ao quadrado. Né? Então, significa que o fluxo na face direita vai ser, então, B vezes 2 elevado a meio, que é raiz de 2, né? 2 elevado a meio, vezes A elevado a meio vezes A ao quadrado, dá A elevado a 5 meios. Então, o fluxo do campo elétrico na face direita é positivo. Tá? Agora é só somar os dois, somar algebricamente, né? Ou seja, somar um número positivo com um número negativo. Tá? E achar o fluxo total. Porque o fluxo nas outras faces é zero, como a gente já viu. Então, o fluxo total, que é o que eu vou utilizar para relacionar com a lei de Gauss, o fluxo total é B vezes 2 elevado a meio vezes A elevado a 5 meios, menos B vezes A elevado a 5 meios. Para eu somar essas duas expressões, já vou colocar em evidência o B e o A elevado a 5 meios, já vou colocar em evidência aqui, ó. Então, B vezes A elevado a 5 meios, vezes, o que sobrou lá? B vezes A elevado a 5 meios já está aqui. O que sobrou aqui? 2 elevado a meio, que é raiz de 2, né? Raiz de 2. Menos 1. Menos 1. Menos 1. Então, isso tudo aqui é o fluxo total, é o lado esquerdo da minha lei de Gauss, né? O lado esquerdo aqui da relação. Então, aquele número é igual a carga sobre ε0. Então, isso tudo aqui é igual a Q sobre ε0. Então, quanto que vale a carga que está contida dentro dessa caixa aqui? Ó? Qual que é a carga total que está contida dentro daquela caixa? A carga total, carga aqui é igual a ε0 vezes esse número todo. B vezes A elevado a 5 meios vezes raiz de 2 menos 1. Essa é a resposta do problema. Tá? De novo, pessoal, enfatizando, essa carga aqui que a gente acabou de calcular é apenas a carga total que está contida dentro da gaussiana. Pode ser que eu tenha lá no meu laboratório outras cargas fora da gaussiana, não tem problema. Né? O campo elétrico delas, combinado
com o campo elétrico destas, me resulta esse dado aqui que foi uma informação do enunciado, né? Mas assim, eu não conheço nada sobre as cargas que estão aqui fora. O que a lei de Gauss me dá é a carga lá dentro da gaussiana. E outra coisa, eu não estou dizendo que eu só tenho cargas positivas ou só cargas negativas. A carga total, somando, né, as positivas com as negativas, me dá isso aqui, que é um número positivo, né? A raiz de 2 é mais ou menos 1,4, então 1,4 menos 1 dá aproximadamente 0,4. O B é positivo, as outras constantes são positivas, então a carga total que está aqui dentro é positiva. Tá? Não estou dizendo que são só cargas positivas lá dentro, pode ter negativas também, mas essa é a carga total dentro da gaussiana, dentro daquela caixa cúbica ali. Beleza? Então tá, pessoal, isso encerra o vídeo 2. No vídeo 3 a gente vai dar outros exemplos também, mais aplicações sobre a lei de Gauss. Tá?